Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso Morada Acadêmica, mais um encontro para falarmos de micropolíticas afetivas, posicionamento político, reflexões políticas necessárias para esse momento no nosso país. Fazem já 2, 3 semanas que nós estamos alternando essas lives no Morada com o intuito de informar, mas acima de tudo experienciar junto a vocês uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que nós estamos assistindo aí, infelizmente de modo muito próximo. Falta uma semana, né, para as eleições presidenciais no Brasil, no segundo turno, algumas estaduais. Penso que é um momento urgente de mobilização, né, de reflexão profunda e ainda de muita paciência e serenidade para enfrentarmos, não é, essa guerra que se construiu, né, a partir de um discurso planejadamente, estrategicamente organizado para criar essa guerra, né? Nós temos aí um candidato de ultradireita, né, que construiu essa guerra do ódio, né, em confronto com algumas míticas, né, que ele ressalta, e muitas vezes pela desinformação, né, as pessoas acabam também se deixando de maneira superficial se levar por esses discursos. Então, a minha preocupação como educadora, como mulher, não é, como alguém que se importa com o próximo, né, com o outro, é sempre que a gente possa aqui no Morada Acadêmica, em alto nível, né, no nível da discussão contextualizada, conceitual, né, pensarmos juntos. Minha fala hoje vai em direção de uma pergunta que um aluno me fez nos últimos dias e que eu fiquei pensando, a gente conversou bastante, mas eu acho que me mobilizou e acho que vale a pena tornar público, né? Como diria Ana Hannah, se posicionar publicamente é o maior ato de coragem política. Daí também acho que essas lives do Morada, né, trazendo assuntos de fórum público e político. Por que a psicologia ou por que um psicólogo não deve votar, não é? Num candidato como candidato de ultradireita, senhor Jair Bolsonaro? Por que os psicólogos, de modo geral, deveriam fazer uma reflexão um pouco mais alargada sobre uma outra opção, não é, política de posicionamento? Seja eles escolhendo uma frente democrática ampla, que tem sido, né, elencada nesse momento pelo PT e pelo Lula e por todas essas outras candidaturas que se associaram a ele, né, como Simone Tebet, o próprio Ciro Gomes, né, que era o meu candidato, há de se dizer, né, o Henrique Cardoso. Então acho que nós temos que estar atentos, né, atentos porque Geraldo Alckmin, né, tantos nomes. E você sempre tem a opção também de votar nulo, né. Eu acho que a minha fala é muito mais na preocupação da gente esclarecer, né, por que a psicologia não pode ser conivente, coadjuvante, de um posicionamento de ultradireita no contemporâneo. Por que a psicologia brasileira não pode fazer parte, um psicólogo consciente, ético, consciente do seu código de ética, inclusive, não deve, né, conjugar a sua profissão com esses princípios da ultradireita nesse momento? Então, hoje o nosso Morada vai nessa direção, né? Penso que há várias questões que podemos explorar, começando pelo próprio Código de Ética do Psicólogo Brasileiro, que data de 2005, né? Que tem 7 princípios fundamentais. Princípios fundamentais que são balizadores da nossa prática diária, profissional, ética, né? Um dos primeiros princípios diz respeito à cultura de direitos humanos. Então, acho que só isso já responderia a pergunta que me fizeram, né? Você não pode votar num candidato que tem uma agenda política e uma prática política, porque ele governou por 4 anos, claramente mostrando a sua falta, né, de compromisso com os direitos humanos. Os direitos humanos das minorias, os direitos humanos das crianças que são abusadas sexualmente, visto essa última catástrofe que Damares e toda a sua equipe, né, comandaram nos últimos 10 dias, né? Então, só por isso, né, um psicólogo consciente da sua prática deveria compreender que direitos humanos, a cultura de direitos humanos existe
né? E foi construída, inclusive, após a Segunda Guerra Mundial. Por conta, justamente, de um genocida, né? Então, nós estamos à beira, e me assusta muito, né? O Brasil com quase mais de 50 milhões de brasileiros assinando embaixo, né? De um genocida, que não é um político, é um genocida. Então, só por isso um psicólogo não deveria votar em qualquer candidato que tenha uma agenda genocida, uma agenda que equipare, não é? E direitos humanos com um valor que não sei nem nominar, não é liberdade, porque a liberdade, como diria Sartre, né, sempre implica o outro. Não existe uma liberdade egoística, individual, autônoma, né? A liberdade, quando eu escolho por mim, eu escolho pelo outro. Quando eu vou lá e voto, e boto um genocida no governo, não é? Eu estou me responsabilizando por uma série de outras pessoas. Eu estou me responsabilizando pelo meu filho, às vezes, que está dentro de uma minoria, por exemplo, e que eu não tenho nem capacidade de compreender que talvez essa criança, né, que é uma criança negra ou é uma criança LGBTQIA+, não é? Ela vai sofrer consequências seríssimas de um país, né, que possivelmente pode estar adotando um homem e partidos, não é, com um discurso de eliminação, de uma necropolítica, né, de um deixar morrer ou fazer morrer, né? Então é seríssimo. Acho que nós precisamos, nós psicólogos, estarmos conscientes disso. Indo mais além, né? Todo psicólogo deve promover a saúde, cuidar da saúde pública. A psicologia tem um compromisso intrínseco com as políticas públicas no país, seja o SUS, o SUAS. Hoje nós temos psicólogos que são concursados e trabalham junto às políticas públicas, né? Portanto, nós temos um compromisso político com essas políticas. Quando você pega o programa de governo neoliberalista, né, que é confuso, que, né, o senhor Guedes, né, o senhor ministro da Economia, né, que faz simplesmente uma transposição de alguns princípios mal e porcamente para o país, né, da sua formação em Chicago e traz para cá como se aqui fosse, né, um país perfeito, né, ibérico, ou um país do hemisfério norte, como diria Boaventura Santos, né, do ponto de vista econômico, né, há um massacre ideológico, há um massacre econômico, há um massacre social, né? Então, se a psicologia tem um compromisso intrínseco com políticas públicas, que tem como princípio universal o acesso universal a todos, como é que você pega um governo que tem na sua agenda o desmonte, a precarização das políticas públicas? Nós estamos vendo isso agora. Ele não tem nem a pachorra de esconder. Ele tirou as bolsas públicas das faculdades federais e estaduais, né? Ele está tirando, né, das escolas municipais e escolas públicas toda a verba possível que o governo federal teria que repassar. Então, né, um projeto de desmonte da universidade. Se o Bolsonaro for eleito, minha gente, eles vão transformar, já estão transformando todos os cursos em EAD. Você vai achatar a educação universitária no país. Você vai criar mais ainda uma exclusão na área da educação, porque você acha que o sujeito da periferia pega um celular e usa um aplicativo, como ele citou no último debate, para se alfabetizar. Você acha que essas pessoas que estão na periferia vão ter a capacidade da própria família fazer a sua formação dentro de casa, que é o que eles querem? Como se a educação, a pessoa não precisasse sair para o mundo para se educar? Por que esse aprisionamento? Por que esse emburrecimento da população? Aonde queremos chegar? Então, por favor, pensem, psicólogos, psicólogas, né? Pensem no que vocês farão daqui a uma semana exata. A psicologia não cabe dentro de um governo direitista, fascista, excludente. A psicologia brasileira é uma psicologia que nos últimos 30, 20 anos tem se mostrado de maneira legítima e nobre como uma psicologia de inclusão psicossocial, de ações e estratégias de inclusão no âmbito de políticas públicas na área da educação, na área da saúde, né, com programas de estratégia de saúde da família, com programas de psicologia comunitária, assistencial, social.
Então, por favor, entendam definitivamente que o que nós estamos lutando por uma agenda que não é só uma agenda pessoal. E há opções. Se você não vota no Lula, vote nulo pelo menos. A questão é não colocar representatividade neste senhor e nesta agenda assassina que nós estamos à beira de uma semana, se não tomarmos cuidados, de cair. O Brasil já vai enfrentar um cenário terrível, que é um poder legislativo já corrompido, um poder legislativo equivocado, não é? Então nós precisamos, como eu disse lá na primeira live, criar um discurso de oposição saudável, plural, com diferenças, mas que sejam diferenças dialogadas. Ele quer armar o país, ele fecha o discurso dele no debate dizendo que ele é a favor da legítima defesa dentro da sua própria casa. Para onde estamos caminhando quando pensamos em promoção de saúde, nós psicólogos, por exemplo? É para isto, para uma guerra silenciosa, nem tão silenciosa assim nas periferias. É para uma educação pífia, onde você desmonta o sistema educacional inteiro de um país para emburrecer as pessoas, para tornar as pessoas vulneráveis e frágeis intelecto, afetivamente, politicamente. Então, por favor, vamos pensar, gente. Eu estou indignada, eu ligo a televisão e fico indignada diariamente, né? Eu sou uma mulher que estudou quase mais de 30 anos e li de tudo. Nunca me filiei a partido político nenhum, né? Porém, nós temos que ter uma postura, uma posição, uma reflexão que é diária, que é cotidiana. Vou citar Deleuze aqui, num vídeo que ele diz sobre a questão de ser ou não de esquerda. Ele diz, isso não existe. Ninguém é de direita ou é de esquerda. Nós olhamos para um horizonte. E quando você olha para um horizonte próximo de vida, você tem e cria expectativas, você cria metas, você cria, né? Não vou usar a palavra esperança, porque esperança parece uma coisa utópico-religiosa e eu não gosto dessa ideia, mas você cria um mundo por vir, a devir. Então, quando eu digo eu sou de esquerda ou de direita, é disso que nós estamos falando. Mas isso não é um gesso, não é um engessamento. Então você pode ter políticos decentes que estejam estudando liberalismo, mas de maneira decente, que não tenham um discurso genocida. O que nós temos no Brasil não é um partido liberal de direita saudável. Nós temos uma história corrompida, desde o integralismo, desde os golpes. O Brasil é uma montanha-russa de golpes de Estado. Basta você estudar. Basta você ler a repetição do mesmo. Essa agenda que o Bolsonaro está colocando, isso foi colocado em 1930 pelo Hitler, pelo Mussolini. Não tem nada de novo. Pelo contrário, a coisa mais antiga e retrógrada, impossível de ser aceita no século XXI. Então, por favor, psicólogos e psicólogas, vamos pensar, vamos fazer uma meditação profunda essa semana. Repense, você escolheu uma profissão que é política no sentido da arte da convivência, de como nos relacionamos e qual horizonte de relações nós estamos buscando. Deixo para vocês um ótimo abraço, um ótimo final de semana, mas peço, com urgência, com seriedade, com afeto, que vocês repensem, né? E entendam que a nossa escolha profissional, ética, humanitária, tem que ser levado em conta na hora também de se votar e na hora de você, né, exercer a tua profissão coerente com o seu código de ética, com a sua história e com o seu futuro. Um grande abraço e até a próxima.